Olá, eu sou a professora Ana Cristina, coordenadora dos cursos de pós-graduação e alguns cursos de gestão EAD. Hoje eu estou aqui convidando você para fazer um tour pela nossa instituição, para que você conheça a nossa estrutura e saiba como nós estamos aqui trabalhando para trazer para você a segurança que você precisa no seu estudo aí, na sua casa. Essa aqui é a instituição que vai ser a ponte para os seus sonhos. A ponte para que você possa construir conhecimentos sólidos, independentes, com autonomia, com flexibilidade. Aquilo que você busca para otimizar o seu tempo e melhorar toda a sua condição de oportunidades que a vida vem a te proporcionar. Vamos fazer um tour comigo? Vou começar mostrando para vocês aqui a nossa sede, o nosso polo de atendimento de Taguatinga, tá? Aqui nós temos cursos de graduação e pós-graduação ofertados no EAD. Essa equipe ela trabalha para trazer para vocês todas as soluções possíveis para que você possa ter uma experiência boa aqui durante o seu desenvolvimento. Nossa equipe de atendimento, ela trabalha aqui todos os dias, das 8 às 18, para poder trazer para vocês a melhor solução daquilo que vocês tenham eventualmente de problemas em relação a matrículas, transferência de curso, renovações. Tá? Então, o primeiro contato de vocês é com essa equipe. Depois que você pagou a sua primeira matrícula e a primeira mensalidade, você é direcionado já para uma outra equipe de atendimento, que é para lá que a gente está indo agora, né? A instituição, ela tem muita tradição aqui em Brasília. Somos um campus aqui, ó, bem amplo. E eu convido a que vocês, quando a gente passar esse momento de pandemia, venham conhecer a instituição, que também é a casa de vocês. Esse ambiente é um ambiente muito acolhedor. A gente preza bastante pelo espaço, cuida do espaço, né, para que a gente possa estar vivendo bem, né, dentro da nossa construção de conhecimento. Esse aqui é o nosso bloco F, que é o bloco da fisioterapia, né? Temos aqui uma área verde muito grande, que é para acolher os nossos estudantes quando estamos com as aulas presenciais, né? Aqui na faculdade, aqui na universidade. Aqui é o bloco central, né? Da Universidade Católica, onde a gente está chegando, onde tem a entrada do atendimento, que a gente aqui chama de atende, tá? Ali você também vai poder resolver todos os seus problemas em relação à emissão de boleto, matrícula, tá? Então, a gente tem vários canais para poder te atender. Então, a gente está chegando aqui. Essa aqui no Campus 1, né? De Águas Claras, Taguatinga, Universidade Católica de Brasília. Vamos lá? Então, quando você chegar aqui, você se encaminha, né? Tem lugar para parar o carro, tem estacionamento, bem tranquilo chegar aqui. Aí você chega aqui na entrada principal, por conta da restrição que estamos vivendo, né? Na questão da pandemia. Nós estamos com atendimento humanizado, respeitando todas as normas de segurança, para que você possa ser bem atendido, com qualidade e respeito, né? Aquilo que a gente precisa. Esse aqui é o nosso atendimento, né? Sempre pautando por essa segurança. Temos que primar pela celeridade no atendimento de vocês. Você vem aqui, pega a sua... Tem até o álcool aqui para você limpar a sua mão. E aqui é a Universidade Católica. Quiser acesso ao prédio central, temos as salas de aula subindo aqui no andar de cima. Temos uma estrutura de apoio para alimentos, né, rápidos aqui, umas máquinas. Temos também aqui a Cacau Show, um atendimento bancário, né, do Santander. Aqui temos os quadros de avisos, onde você tem avisos de professores, coordenadores, ó, tem uma volta 360 aqui. Aqui a gente continua caminhando
pela parte de baixo da universidade, né? Todo o terminal de autoatendimento, uma facilidade muito grande para os nossos estudantes. Temos aqui a capela na nossa instituição. Também temos o centro de pastoralidade, que cuida dos nossos estudantes. A entrada da reitoria, né, onde nós temos acesso aos nossos reitores, pró-reitores e a reitoria acadêmica. Nosso pátio de convivência, né, onde nós aqui podemos conversar, trocar ideias, né, iconicamente, né, o nosso símbolo ali atrás. E você vai ver que nessa estrutura nós pensamos na qualidade do que oferecer para os nossos estudantes. Então nós temos centros de convivência com conexão Wi-Fi e também pontos de energia para que você possa conectar o seu tablet, seu notebook, seu telefone e possa estar estudando, conversando, trocando, pesquisando, tudo ao mesmo tempo. Passando aqui por essa estrutura, nós temos, caminhando para lá, toda a parte de alimentação, né? Então temos ali a cantina, a fada, um restaurante, temos a cantina dos hambúrgueres e todo o prédio administrativo. Espero que você goste daqui, que você tenha a oportunidade de vir nos visitar. Olá, sejam bem-vindos ao webinar 2021 da Universidade Católica de Brasília. Você está convidado hoje a ouvir e participar um pouco sobre o debate de empreendedor e o perfil empreendedor. Nesse bate-papo a gente vai trazer para vocês aquilo que está movendo o mundo, né? Talvez seja a solução dos novos tempos. E para isso eu estou aqui com vocês com a Daniela e o Fernando, que vão se apresentar para esse bate-papo gostoso e produtivo. Sejam bem-vindos. Obrigado. Para não ter problema, começa aí a Daniela se apresentando. Vamos por ordem alfabética, né? D, E, F, então, vai lá. Obrigada, Ana. Muito boa noite, muito bom estar aqui com vocês. Eu sou, assim, uma entusiasta ativista, eu costumo dizer que eu sou ativista da educação, empreendedorismo e tecnologia. Para mim, essas três áreas, elas andam, assim, bem juntinhas, e a educação, para mim, é a base de tudo, sou apaixonada por tudo isso. Eu sou Dani Estevam, sou mineira, mas já adotei Brasília há 19 anos, estou aqui apaixonada por essa cidade. Venho desde 2014 hackeando o ecossistema de empreendedorismo e de inovação de Brasília, indo para a periferia, indo para as RAs, conhecendo bem na ponta, né? Tudo isso começou com o sonho de montar uma ONG e que hoje, nessa jornada, nessa caminhada toda, eu cheguei no setor 2,5, que virou uma paixão, essa parte de empreendedorismo social, negócios de impacto, né? Quando a gente fala dos impactos socioambiental positivo, então essa temática eu sou muito apaixonada. Atuei quase 5 anos na Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, né, do governo federal. Voltei no final de 2018 para o meu órgão de origem e no ano de 2000, eu falo no passado porque eu ainda não entrei em 2021, mas em 2019, no início do ano, eu entrei num plano de demissão incentivada para poder montar meu negócio. Eu fiquei de 2018 até semana passada como embaixadora da Rede Mulher Empreendedora, da Ana Fontes, e não tem como, é um bichinho que te pica, na verdade ele já esteve presente na minha vida desde sempre, eu tinha essa veia empreendedora, e aí eu já não estava mais cabendo no serviço público. E aí eu tive que parar um pouquinho, eu brinco que eu já comecei empreendendo com uma das coisas que acontece no empreendedorismo. Vai dar ruim em algum momento, alguma coisa não vai dar certo e você vai ter que reescrever tudo. Porque 2 meses depois eu descobri que eu estava grávida, não estava no meu plano de negócio, não estava no meu planejamento estratégico, não estava em nenhuma planilha minha. E aí eu tive que dar uma pausa, veio a pandemia, então agora a gente está retomando e eu estou montando uma consultoria nessa área de negócios sociais por aí, debaixo do guarda-chuva ali dos ODS, mas atuei em vários grupos, em vários coletivos, faço parte das Paileiras, que é um coletivo de mulheres tecnologia, faço parte do Calango, que é um hackerspace que a gente tem aqui em Brasília,
e sou aí futucadora e conhecedora e atrás de gente interessante como as que estão aqui hoje. E foi muito bom te conhecer, Ana. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço a tua participação, a tua disponibilidade. Foi maravilhoso. Nossa, já fiquei apaixonada. Fernando? Olá, pessoal. Oi, Ana. Muito obrigado pelo convite, Ana. É sempre um prazer muito grande estar com você, fazendo um negócio com você. Para quem não sabe, eu e a Ana temos algumas parcerias, inclusive no Instagram, para discussão de livros, mas eu vou falar um pouquinho de mim e no decorrer dessa nosso bate-papo aqui, vamos trazer algumas coisas interessantes. Bom, sou goiano, comedor de piqui, gosto de uma galinhada, moro em Brasília desde 2003, mas morei em Minas Gerais, numa cidade do interior de Minas Gerais, durante 9 anos. Tive a oportunidade em Minas Gerais trabalhar numa escola empreendedora, modelo austríaco, que o Sebrae DF, o Sebrae Minas Gerais trouxe para o Brasil, e fiquei nessa escola durante 7 anos. Ela se chama Escola Técnica de Formação Gerencial, Sebrae Minas. Mas minha história com empreendedorismo, ela começou bem muito antes. Começou quando eu ainda era criança, quando eu quis ganhar o meu dinheirinho. E aí morava numa vila BNH, e nessa vila eu quis, por exemplo, minha família é muito pobre, meu pai funcionário público, minha mãe do lar, e eu queria ter meu dinheirinho. E um belo dia eu peguei um caixote de madeira em casa, peguei alguns rolamentos velhos do meu pai, fiz um carrinho de feira, e num belo sábado saí de manhã, né, fui para essa feira. Essa feira ficava mais ou menos a 1 quilômetro de distância da minha casa. E cheguei lá, chegava para as mulheres, falei assim, quer que eu faça? Quer que eu ajude a senhora no frete? Quer que eu ajude a senhora no frete? Eu sabia, comecei a ganhar meu dinheirinho ali, já com uns 9, 10 anos, mais ou menos, entendeu? Cheguei a pegar, quando pequeno ainda, a minha certidão de nascimento para poder pegar carrinho de picolé com 10, 11 anos, para poder vender na rua. Enfim, já trabalhei vestido de Zé Colmeia aos 14 anos para ganhar dinheiro. Então, assim, minha vida empreendedora começa muito cedo. Eu sempre tive vontade, paixão por vencer. Quando aqui cheguei em Brasília, eu tive a grata satisfação de trabalhar numa ONG chamada Movimento Brasil Competitivo, onde tem algumas lideranças de grande peso de nome nacional, e lá tive a oportunidade de viajar pelo Brasil inteiro, trabalhando com inovação, né? Inovação, eu falo assim, inovação tem muito a ver com empreendedorismo, e vou falar, inclusive, aqui, um dos tipos de empreendedor, que é o tipo inovador, tá? Mas aguardem, porque sempre tive essa veia. Mas, como a Dani, tem uma hora que a gente chega, né, Dani, e parece que fica batendo ali no teto, assim, eu preciso fazer alguma coisa para mim, fazer uma coisa para mim. Em 2006, eu pedi para sair do Movimento Brasil Competitivo, porque eu recebi uma proposta de trabalho muito melhor para dar aulas, e nessa proposta de dar aula, eu falei assim, gente, eu vou empreender dando aula, entendeu? Na área de gestão de projetos. E aí voltei para a sala de aula aqui em Brasília, mas sempre assim, mexendo com o negócio. Em 2008 fundei minha empresa. Então, esse ano a minha empresa já faz 13 anos, é uma empresa de consultoria na área de gestão do conhecimento, que eu atuo tudo que é conhecimento, encapsulo e entrego para os meus clientes. É uma empresa de consultoria. Mas a minha veia mesmo é a veia do empreendedorismo. Sou apaixonado pelo empreendedorismo. Na faculdade, sempre quis, tem vaga para dar aula de empreendedorismo, eu estou lá trabalhando, tentando fazer alguma coisa, estou sempre vinculado ao empreendedorismo, né? Então, essa veia empreendedora é uma coisa, uma abelhinha que me picou desde muito cedo, né? E vem me trazendo até hoje essa vontade, essa coisa gostosa de trazer, não só para mim, mas levar para as pessoas também, como transformação. E eu entendo que a educação é uma forma da gente conseguir transformar o desejo das pessoas em negócios e negócios sustentáveis. Tá? Tem uma estatística do Sebrae que fala que a maioria das empresas quebram com 2 anos, né?
E aí eu vou falar um pouquinho dessa estatística também, por que as empresas quebram com 2 anos e outras quebram com 5, outras quebram com 10, só as que passam de 10 sobrevivem, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Então, era isso, a minha apresentação é basicamente isso. Sensacional, gente, maravilhoso. Já pegando o gancho do que vocês, né, se apresentaram, você associou empreendedorismo com inovação e eu pergunto assim, né, criatividade também faz parte do ser empreendedor, né? Dentro do empreendedorismo social, no empreendedorismo comercial, como que a gente pode valorizar, né, essa habilidade, né, que é a criatividade? E o que é um perfil empreendedor, afinal de contas? Então, posso falar? Claro. Então, Ana, eu gosto muito de desconstruir as coisas e gosto muito de levar para um lugar onde não seja uma informação para poucos, sabe? Uma informação que seja para todo mundo. Então, se a gente está no Brasil, a gente tem que entender como é que a coisa aqui funciona. Tem pesquisas que mostram que realmente, né, nós somos um dos países mais. Agora eu perdi, eu me confundi. Acho que nós somos os mais inovadores e criativos e não somos os mais empreendedores. E aí, por quê? Né? Fica sempre essa pergunta, por que disso? Vou deixar isso guardadinho, vou falar o que eu acho fundamental para uma pessoa num perfil empreendedor, aí aqui falando tanto de intraempreendedorismo, dentro das organizações, dentro do serviço público, né? Trazendo empreendedorismo para um conceito mais abrangente, não só como alguém que tem uma empresa, um autônomo, uma coisa do tipo. Eu vejo que são pessoas que acham resposta, sabe? São pessoas resolutivas, são pessoas que estão muito mais atrás de resolver problemas do que de apontar, por exemplo, quem está causando problema, de perder tempo sofrendo, igual agora a gente vê no contexto que a gente está vivendo de pandemia, né? Então, assim, quantas coisas novas, quantas coisas não foram criadas, quantas coisas não foram reinventadas, justamente porque a gente tem um problema posto, né? Então, como é que a gente vai sair dele? Com todas as nuances, lógico, que tem dentro disso daí. Então, primeiro ponto que eu acho fundamental são pessoas que olham para aquele ponto assim, como que eu resolvo esse problema, independente da área que seja. Eu acho que é algo fundamental, assim, para mim, eu acredito muito que precisam ser pessoas flexíveis, sabe? Pessoas que estão dispostas a aprender, a rever, a dar 10 passos atrás, a voltar. Imagina se eu tivesse com aquela coisa na minha cabeça, logo no início o negócio não deu certo, e aí eu desisti, não. Então, terceiro ponto é resiliência. Então, resiliência é importante, principalmente num país como o Brasil, que a gente tem toda essa questão legal, toda essa burocracia, o acesso às informações, à educação ainda é muito, por mais que a gente tenha o Sebrae, por mais que ele tenha toda essa capilaridade, por mais que ele chegue em todos os cantinhos do país, ainda não é de uma forma acessível. Né? Quando a gente fala do país que a gente vive na situação da pandemia, a gente sabe que muitas pessoas têm telefone, mas muitas delas não têm acesso direito à internet, porque eu tenho um celular, mas eu só tenho WhatsApp. Né? A gente não tem um acesso a pesquisar, a busca e a tudo isso. Então, fica muita coisa aí nesse lugar etéreo aí de acesso real para a coisa. Então, resolver problemas, ser flexível, né, para que você possa voltar, repensar, ver seu ponto de vista, reanalisar, às vezes mudar nome de negócio e N coisas por aí. Hoje a gente está falando muito da questão do propósito, é justamente isso, né? Eu posso reavaliar e eu posso alcançar meu propósito, talvez vendendo fruta, vendendo roupa ou serviço, né? Então, a questão do ressignificar, né? Outra palavra também que está correndo aí. Então, assim, resolver problemas, ser flexível, ser resiliente. E a questão da criatividade, que foi um ponto que você tocou, ela é muito importante, e eu acho que ela é muito importante não na forma glamourizada também que a gente está vendo aí. Né? Eu acredito que brasileiro, e principalmente se a gente for para a periferia, se a gente for para a cidade do interior, o Fernando mesmo estava contando, né, que ele já começou criando, eu achei que ele ia falar que ele tinha feito um carrinho de rolimã, porque eu fazia meus carrinhos de rolimã quando eu era pequena, então... Eu também fazia os meus. Então, assim, essa coisa da gente se virar quando a gente não tem recurso, eu fazia roupa para minha boneca, eu fazia carrinho de rolimã, eu fazia minha casa de boneca na carcaça da Kombi do meu pai. Então, o brasileiro tem muito isso de criar solução para as coisas. Tem, inclusive, alguns canais que bombam na internet, no Instagram, TikTok da vida,
que é exatamente a pessoa mostrando como é que ela resolve alguns problemas do dia a dia dela, com pouco recurso ou nenhum, né, com pouco tempo. Então, assim, a gente vê muito isso sendo vendido como fórmula mágica encaixotado, sendo que, na verdade, muitas vezes, quando eu falo, por exemplo, com mulheres, né, muitas vezes elas não se percebem líder, então é muito mais uma percepção, a gente mostrar para a pessoa, né, do que ela faz, já é liderança, o que ela faz já é organização financeira, o que ela faz já é sistematização, mas ela não deu nome e não sabe aquilo ainda. Então, eu diria que um quarto ponto para mim fundamental é estar sempre disponível e disposto a aprender todos os dias. Tem muito mais coisa, mas assim, coloquei assim, o que eu acho fundamental e essencial, sabe? Assim, nessa jornada. Perfeito. Bacana. Dentro disso que você falou aí, só um pouquinho, dentro disso que você falou aí, né, Dani, tem a questão aí que o Fernando acho que agora vai abordar, falando do perfil empreendedor, dentro da construção das terminologias, né, de empreendedorismo por necessidade e por oportunidade, né? Isso. Eu, inclusive, iria falar isso mesmo agora, Ana. Nós, como somos um povo muito criativo, o brasileiro talvez seja um dos povos mais criativos do planeta. Mas por que essa criatividade? Por conta das necessidades que a gente teve sempre desde da nossa história enquanto povo de sobrevivência, entendeu? Então, nós criamos formas de sobrevivência de N formas, né? E aí a gente vem falar um pouquinho mais no contexto mais científico. Existe uma pesquisa chamada pesquisa GEM, que ela já faz esse levantamento do tipo de empreendedor há muitos anos, não só no Brasil, mas no mundo, né? Mas efetivamente no Brasil nós temos dois tipos básicos. Depois eu vou falar de perfil, mas vamos falar de tipo, depois a gente fala de perfil. Que são dois, tá? O empreendedor por oportunidade e o empreendedor por necessidade. Mas antes de falar dos dois tipos, eu quero falar que na literatura, algumas pessoas falam assim, mas a pessoa para ser empreendedor precisa de nascer com DNA empreendedor. Não, não tem nada disso, tá? Vamos desconstruir isso. Todo mundo pode ser empreendedor, desde que bem capacitado, desde que ele consiga, né, por exemplo, através de um webinar desse aqui, aprender coisinhas básicas que vão levá-lo à construção do seu conhecimento. Então, é possível, sim, a gente ensinar uma pessoa a empreender. E quando a gente ensina uma pessoa a empreender, a gente está ensinando ela a empreender nas oportunidades que vão surgir, tá? Então, ela empreenderá, tá? Bem calçada, com planejamento, com um mapa do seu negócio, entendeu? Com todas as ferramentas necessárias para que ela não tenha problema e ela não chegue naquelas estatísticas macabras que algumas instituições, como o Sebrae, falam para que os negócios, boa parte dos negócios fecham com 2 anos de vida e aí por diante. Agora, por que fecham com 2 anos de vida, né? Com 5 anos de vida? São os empreendedores por necessidade. E o que são os empreendedores por necessidade? Talvez seja um povo mais criativo. Eu acho que são extremamente criativos. Dentro do meu canal no YouTube, por exemplo, eu fiz 2 vídeos antes da pandemia. Entrevistei na rua pessoas empreendedoras por necessidade. Era um empreendedor que achei muito bacana, o cara estava, sabe aqueles carrinhos que o cara passa na rua pegando papelão, garrafa, PET, latinha e tal. Eu desci lá para conversar com esse cara. Só um minuto, Ana. Eu fui conversar com esse cara e aí ele pegou e falou assim, olha, eu empreendo. Ele falou assim, eu sou um reciclador. Eu falei, que legal. O que você ganha por dia? Ele falou assim, olha, eu ganho tanto por dia, pegando papelão, pegando garrafinha, tal, né? E aí eu falei assim, que legal. Ou seja, é um empreendedor, o cara está trabalhando, mas ele está empreendendo. Eu falei assim, qual o seu sonho? Meu sonho é de juntar um dinheirinho aqui, comprar uma carroça e um cavalo, entendeu? Para poder ter mais condições de pegar mais coisas na rua, para poder
ganhar um dinheirinho a mais. Ele ganha R$ 40 por dia, ele iria ganhar 60. Então, olha só, ganhar R$ 20 a mais por dia para ele está escalando o negócio dele. Que interessante. Já o outro que eu entrevistei, empreendedor por necessidade, vocês devem ver muito assim, postos de gasolina, pessoas que estão ali vendendo cabo de celular, capinha de celular, essas coisas, né? Pois bem, eu entrevistei um rapaz que ele ganhava, simplesmente, ele tirava mais ou menos ali, só ele, num posto de gasolina, aqui em Brasília, R$ 700 por dia. E ele falou para mim que ele tinha mais 2 pessoas trabalhando para ele, entendeu? Em outros postos de gasolina. Então, ele vendia ali limpador, borrachinha de limpador de para-brisa, cabo de celular, aqueles power, né? N coisas assim, voltados para um conforto e coisas que a gente precisa no nosso carro, né? A hora que ele falou assim, quanto é que você ganha? R$ 700 por dia? Eu falei assim, só eu. Assim, mas isso aí é o que você fatura, não é o que você não. Isso aí é só o que eu ganho. O que eu faturo é mais. Eu falei assim, o que você estudou? Eu falei assim, eu fiz processamento de dados. E qual é o seu sonho? Meu sonho é de pegar esse dinheiro que eu ganho aqui, eu estou juntando dinheiro, estou aplicando em criptomoeda. Ele falou, foi falando comigo, eu falei, estou aplicando em criptomoeda, estou fazendo assim, e quero montar minha lojinha para poder vender. Eu falei assim, caraca, olha só, é um empreendedor por necessidade, mas que já está mais bem preparado do que o outro para poder empreender por oportunidade, porque ele enxergou na necessidade oportunidades. Tem um exemplo clássico que a gente pode ver também, de um cara super criativo, que a Ana vai saber de quem eu estou falando, que é a pipoca do Valdir, o Valdir lá de Curitiba. O Valdir de Curitiba, por exemplo, é um pipoqueiro, que quando ele iniciou a pipoca dele, o carrinho de pipoca dele, ele perdeu o emprego e falou assim, agora precisamos de fazer alguma coisa. Ele foi, montou um carrinho de pipoca e ele trabalha numa praça em Curitiba com a pipoca. E ele enxergou e falou assim, bom, agora o que eu posso melhorar a minha pipoca? Então ele começou a colocar sabores, a pipoca sal e doce, ele começou a fazer saquinhos porque ele enxergou na necessidade dos clientes, por exemplo, que a pessoa saía comia pipoca, então ele fez um saquinho com fio dental higienizado, um guardanapo e uma bala de menta, para a pessoa poder limpar os dentes, limpar as mãos e ainda tirar o gosto da pipoca. Ou seja, esse é o tipo de empreendedor que a gente está vendo nas ruas, é o vendedor de pipoca, é o vendedor de churros, entendeu? São esses empreendedores. Então a gente tem assim, se eu for citar exemplos aqui, a gente vai ficar a noite inteira citando exemplos aqui. Esses 3 exemplos foram apenas assim para vocês entenderem assim como que é possível, entendeu? Uma pessoa com pouco recurso monetário empreender, é com a criatividade. Então, o povo brasileiro realmente é um povo muito criativo, mas infelizmente ainda empreendemos por necessidade, tá? Mas o empreendedor por necessidade, quando ele encontra a oportunidade, ele vai à frente. Agora, quando ele não encontra, ele está ali empreendendo até conseguir um emprego. Quando ele consegue um emprego, ele deixa de empreender, tá? E volta a ter uma carteira assinada. Eu queria contribuir aquela hora que eu te interrompi, Fernando, mas era Desculpa. assim, imagina, que lá em Curitiba nós temos a profissionalização do catador. É o catador de papel, né? O reciclador. E ele se cadastra na prefeitura, o carrinho dele tem até uma placa de trânsito especial para isso. Então, Que a gente está legal. falando de Curitiba porque eu sou de lá, né, gente? Então Uhum. acaba puxando um pouquinho assim o regionalismo. Mas pegando isso que, assim, o que eu vejo de bastante diferente entre empreendedor de oportunidade e de necessidade, e que você pode ter os dois conjugados, como você falou, é a questão do conhecimento, Uhum. né? O saber sobre o negócio, sobre aquilo que você está buscando, eu acho que isso é um fator Primordial. primordial para o sucesso do negócio, né? E não é saber tudo, né? Porque ninguém sabe tudo. De repente você também saber montar uma equipe para que essa equipe te ajude a chegar lá onde você quer, né? Justamente. Então eu acho que daí pega essa questão que a Dani estuda bastante, é conhecedora do empreendedorismo social, que na verdade ela falou da resiliência e tem também a questão da equipe, da solidariedade, né? Do saber que trocar informação é agregar conhecimento e não é um processo deficitário, né? É um processo cumulativo.
Então, dentro dessa questão do empreendedorismo, né, assim, o perfil empreendedor eu entendo sendo uma questão de percepção e reconhecimento da necessidade do conhecimento. E esse conhecimento não precisa ser meu, pode ser o conhecimento de outras pessoas que vão me ajudar a chegar aonde eu idealizo, né? Seja aí por uma oportunidade ou por necessidade. Então, aproveitando esse gancho aí, né? Dani, o que a gente está vendo aí na questão de empreendedorismo social como uma questão importante nesse momento em que fomos compulsoriamente jogados a trabalhar dentro de casa, muitas pessoas acabaram perdendo seus empregos e tiveram que se reinventar, né? Buscar parcerias, você falou do desenvolvimento de uma ONG, né? Então, o que você vê como um resultado positivo dessa questão empreendedora nesse momento em que nós estamos todos buscando um ressignificado, né, para esse processo dessas relações sociais, de trabalho, né, nesse novo universo que a gente está vivendo? Complexo. Complexo. Lógico que existem vários recortes, né? Até mesmo assim, quando eu levantei a mão na hora que o Fernando estava falando da questão por necessidade, um recorte desse dado da necessidade, por exemplo, é que uma das pesquisas da RME mostrou que 75%, mais de 75% das mulheres, quando elas começam a empreender, são depois da maternidade, são depois que elas viram mães. Né? Então, assim, é um dado bacana e não ao mesmo tempo. Bacana porque as mulheres estão empreendendo, elas estão, né, entrando nesse caminho de autonomia, de desenvolvimento, mas não é tão bom porque significa que eu tenho todo um histórico por trás disso, quando eu falo na questão de elas perdem seus empregos, elas não têm todas as facilidades que deveriam ter, né? Não nem facilidades, mas assim, como conciliar a questão da maternidade com o trabalho, e uma coisa não atrapalha a outra, eu acho que muito pelo contrário, sabe? O que você tem que fazer sendo mãe para poder se virar nos 30, a gente está vendo vários dados agora na pandemia, e aí já trazendo alguns recortes para você. Então, por exemplo, quando a gente vai ver, a gente viu o dado da ciência, então a gente teve e aí a gente fala assim, 50%, 70%, mas depende, tem a mesma pesquisa que é feita por institutos diferentes que dá uma margenzinha diferente, Sim. Mas enquanto 50% dos homens começaram teve um aumento de 50% de homens publicando mais artigos, eu tive o mesmo número de mulheres que deixaram de publicar artigos científicos, né, por causa da pandemia, da dupla, tripla, né, jornada. Então, assim, a questão, eu vejo que a pandemia trouxe muito uma questão, a gente reforçou e adiantou e acelerou processos. Então, esse processo de trabalho remoto, esse processo tecnológico que vinha de digitalização das empresas, essa transformação digital, ela foi acelerada e eu achei ótimo, né? Porque algumas discussões que estavam ali no RH, muito ainda focadas nas horas trabalhadas e não do que é produzido, ela deu uma acelerada agora e foi mostrado na prática que a gente precisa, lógico, de se ajustar, mas que a coisa funciona. Teve muito ponto positivo também nesse trabalho, né? Então, assim, eu vejo como ganho. Quando a gente vê a questão emocional, já é algo também, depressão, a questão das doenças, né, ligadas emocionais e tudo mais, a gente só colocou uma lupa nisso tudo. A internet, a gente viu um aumento significativo de pessoas utilizando as redes. Então, às vezes, as pessoas acham que tem pouca gente porque eu estou aqui numa live no Instagram e tem, sei lá, 30, 10, não tem igual aquele famoso que tem lá milhares e milhões de pessoas assistindo, mas não. Se eu for pegar isso, um monte de pessoa que não estaria te vendo, que não estaria, né? A RME estava com um programa ano passado, até o final do ano passado, que era o Ela Pode. A gente estava, cada embaixadora, cada multiplicadora, em sua cidade e fazendo fisicamente ali onde podia. De repente, a gente estava todas as multiplicadoras online e eu não falava só para Brasília, eu falava para Brasília, eu falava para Olinda, eu falava para tudo quanto é lugar do Brasil. Então, assim, eu já falei, a gente teve um acesso maior, ainda falta muita coisa para ele ser mais democrático, mas eu já trouxe mais muitas pessoas que não estariam discutindo. Então,
o caso, por exemplo, a mim, uma coisa que foi muito simbólica, né? Toda a repercussão que teve o caso, por exemplo, do Magalu, com a questão da contratação das pessoas, né, do trainee para o processo específico para pessoas negras. Eu achei fantástico, eu acho fantástico quando eu vejo as pessoas, mesmo que sejam revoltadas, significa que o assunto está vindo para a mesa, significa que ele está tendo visibilidade, que agora a gente está começando a falar de coisas que precisam ser faladas. Então, a gente está tirando da invisibilidade muitas minorias representativas que estavam ali escondidas e que são pessoas que consomem, são pessoas que também, se você for pegar a população negra, a população periférica, o que isso significa em termos de consumo, né? Que significa em termos de, então, quando as pessoas falam, mas o bolsa isso, o bolsa aquilo, não, gente, o bolsa isso, o bolsa aquilo, é dinheiro que está circulando, né? Antes de pensar se a pessoa está comprando cachaça ou se a pessoa está comprando comida, ainda assim é dinheiro que está circulando, sabe? Então, assim, eu vejo que as empresas estão olhando mais para a questão da responsabilidade social, as empresas e o mundo está olhando mais para a questão da sustentabilidade, né? Então, pautas que estavam lá guardadinhas, quando a gente fala das cidades inteligentes, quando a gente fala de mobilidade, isso tudo começou, e aquela pessoa que talvez não tivesse a consciência cidadã que ela é importante nesse processo, agora ela já está entrando dentro desse processo. Então, eu vejo como esse processo do Magalu como algo importante e significativo para que a gente possa falar sobre isso. Outro ponto, assim, que foi muito importante, né? Eu lembro que um programa que era um programa bem elitizado era o Roda Viva. E quando eu estava vendo, muitos grupos, toda vez, começou a discutir muito o que estava acontecendo no Roda Viva, né? E são questões que são ali muito relevantes. Então, eu vejo que, assim, o social... Eu trabalhei com vários, eu fiz mentorias de alguns hackathons e movimentos, principalmente para jovens, e eles estão muito mais conscientes e empoderados. Eu participei de 2 bancas na UNB, e você não faz ideia do que são os projetos que eles criaram em termos de acessibilidade, em termos de olhar para públicos de pessoas com deficiência, pessoas com necessidade, públicos, e desde de projetos de turismo até projetos de política. Então, eu estou vendo que, assim, trouxe mais as pessoas para se empoderarem e tomarem posse daquilo que elas precisam tomar em relação às suas vidas, sabe? Enquanto cidadãs, principalmente. Eu estava aqui, né, pensando, eu falo, minha mente vai buscando, né, a gente participou, eu acho que foi uns 3, 4 anos já, daquela Semana Global do Sebrae, né, em que foi debatida a questão da Agenda 21, né, e a criação da Agenda 21 estimulou muito a questão do empreendedorismo, né, você falou sobre coisas importantes aí, né, a questão da sustentabilidade, né? A gente tem aí a questão das cidades inteligentes. Nós tivemos, ao mesmo tempo que estava acontecendo a Semana Global, tivemos um debate sobre a questão da gestão pública dentro dessa organização, desses processos, e também um congresso que aconteceu aqui em Brasília sobre o Congresso do Lixo, né? Porque o lixo é um grande problema, né? E dele saiu muito empreendedor. Né? Então, a gente tem problema de reciclagem de vidros, de metal, a separação do lixo, né? E, assim, né? De novo, falando de Curitiba, né? Curitiba foi eleita aí há alguns anos a nossa capital ambiental sustentável, né? Então, é uma mudança de cultura, de comportamento. E nessa pegada, a gente tem a questão do empreendedor surgindo aí, né? Com esse perfil de ser um colaborador, né? Um colaborador social que faça a mudança no mundo, que tenha um propósito, né? E eu acho que a gente tem muita gente aqui no Brasil, até para o nosso país ser o que é, nessa dimensão continental que temos, né? De pessoas com muita competência, né? E importante você falar da questão das minorias, pessoas que têm a necessidade jogada no colo, né? Então a necessidade até de se valorizar, né? Desculpa te interromper, mas é uma coisa muito importante, um ponto que você tocou, que é justamente isso. Muitas vezes as pessoas acham, principalmente eu trabalhei com muito grupo que fazia trabalho voluntário bem voltado para o assistencialismo, não que isso seja um problema, tá? Mas o foco era mais ou menos esse. E muitas vezes o olhar das pessoas para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade é como se essas pessoas fossem incapazes. E não é isso.
Essas pessoas, elas só precisam de acesso de informação para o que está acontecendo. Eu não sei se você conhece, deve conhecer, porque é um projeto bem conhecido aqui em Brasília, os Jovens de Expressão e o projeto Ruas. Eu venho acompanhando desde muito tempo o que eles vêm fazendo. Cara, eles promovem evento para mais, lógico que agora não na pandemia, mas para mais de 10 mil pessoas na Ceilândia. O que eles estão fazendo em termos de capacitação, todos os grandes editais, eles estão levando para lá. Eles pegaram uma oportunidade, eles pegaram um editalzinho, uma coisinha desse tamanho, e hoje o que eles estão fazendo em termos de impacto naquela comunidade é muito grande. Isso devia estar acontecendo em todas as RAs no DF. Se você for ver o potencial desses jovens, à medida que você dá um pouquinho de informação, e que eles começam a ter segurança e autoestima, que tipo assim, nossa, eu também posso fazer, e que eles transformam aquilo ali, é surreal, sabe? É surreal. E é isso que eu falei, tirar da invisibilidade, é só isso. Só isso. Quebrar os paradigmas, né, Dani? Tem que quebrar esse paradigma, na verdade. A gente tem aqui no DF também o caso de empreendedorismo feminino, que eu não estou me lembrando exatamente o nome da pessoa, mas ela montou uma mecânica de carros cuidando de a carros. Águida, a Águida, eu levei ela para um evento. A Águida é sensacional, a Águida é incrível. Então, achar um segmento, né? E eu falo, empoderar as pessoas, né? Eu acho que é a solução dos problemas. Né? Você falou que empreender é solucionar problemas, né? E é isso, né? É buscar essas expertises, essas ideias inovadoras, instrumentalizá-las de uma forma adequada, né? Como você, eu também não sou contra o assistencialismo, eu acho ele importante, mas você precisa também olhar com a questão de dar autonomia para essas pessoas buscarem, né, o seu desenvolvimento, o seu conhecimento, né? Bacana. Ana, eu queria falar um pouquinho agora dos tipos de empreendedores que nós temos mapeado hoje na literatura, que é importante, vai decorrer assim da nossa discussão aqui também, porque aí a gente vai entender que você fez essa pergunta lá atrás, mas eu falei que iria comentar ela aqui na frente. E vou jogar aqui para vocês, tá bom? E quem estiver assistindo aqui vai ver se encaixa num tipo ou no outro tipo, tá bom? O primeiro tipo que a gente considera é o chamado empreendedor reativo conservador. Quem é esse empreendedor reativo conservador? É aquela pessoa teimosa, aquela que é muito difícil de mudar. Ela não considera os resultados na hora de mudar. São extremamente conservadores, não gostam de mudar as coisas. Mudança para eles, assim, são algo improvável. Leva o negócio, quando abre um negócio, leva o negócio à obsolescência num curto espaço de tempo. Tá? São pessoas também avessas ao risco, tá? Não tomam passos comedidos, assim, tomam sempre passos comedidos, né? São muito limitadas, tá? Não ultrapassam, geralmente são ultrapassadas por empresários mais arrojados, tá? E são avessas a mudanças, tá? São muito difíceis de convencer um perfil desses a mudar alguma coisa, tá? Por isso são chamados de extremamente conservadores, tá? Mas também é um empreendedor, tá? É um empreendedor. Montou um negócio, mas infelizmente eles têm esse perfil. Já um segundo perfil, nós vamos falar do perfil vendedor empático. Quem é o vendedor empático? Eu gosto muito desse tipo, tá? É uma coisa que eu tenho que desenvolver muito em mim, tá? Esse processo de ser um vendedor empático, tá? Eles são muito persuasivos, ou seja, utilizam das suas técnicas de persuasão para convencer as pessoas, tá? São muito sedutores, tá? E isso aparece em tudo que eles fazem, tá? Mas também para eles é o seguinte, cada coisa no seu lugar, tá bom? São muito carismáticos, tá? Para convencer essas pessoas, elas utilizam carisma para convencer as outras, tá? São pessoas muito solícitas também. Tudo que você pedir para elas, elas estão te entregando, te devolvendo e tal. Qual é o lado negativo desse tipo de perfil, tá? Eles são avessos à gestão, tá? Resumidamente, são pessoas que têm dificuldade de estruturar um negócio justamente por serem avessos à gestão, tá? Vender é com eles mesmo, mas se tiver que fazer gestão, tiver que fazer um controle e tal, não é com esse tipo de pessoa. O terceiro tipo
é o chamado administrativo independente. Veja só, olha o nome, administrativo independente. Quem é o administrativo independente? São aquelas pessoas extremamente organizadas, aquelas que guardam cada coisa no seu devido lugar, tem tudo catalogado, gosta e adoram ler relatórios gerenciais, administrativos, planilhas, tá? Gostam de saber tudo que existe na empresa, gosta de convencer as pessoas a respeito dos resultados, baseado em números, são muito cientistas, né? São pessoas extremamente independentes, são pessoas muito criativas e são pessoas que assumem riscos. Pessoas com esse tipo de negócio, com esse tipo de perfil, geralmente são negócios assim que nunca vai andar no vermelho. Nunca vai andar no vermelho. Mas para crescer, talvez seja um pouco difícil. Já o quarto tipo, olha só, esse também eu gosto dele, são os geradores de ideias. Quem são esses geradores de ideias? São aquelas que estão sempre apresentando novas ideias. Gostam de se mostrar como idealizadores das ideias. São aquelas pessoas inquietas, que não param quietas, estão o tempo inteiro mexendo aqui, mexendo ali, para lá e para cá. Elas não se conformam com aquilo que é apresentado à sua frente, que não atendam ao padrão minimamente positivo em relação à sua própria expectativa. Ou seja, se for apresentado para ele, mas que não atender a expectativa deles, para eles não serve, tá? São pessoas extremamente questionadoras, querem saber como e por que as coisas funcionam. Não se contentam com qualquer tipo de resposta. São pessoas que estão sempre perguntando para outras pessoas sobre produtos, serviços, comportamentos e resultados. São pessoas extremamente observadoras que prestam muito atenção nos detalhes. Qual o ponto fraco desse tipo de perfil? Tá? Gastam muito tempo ou exclusivamente todo o seu tempo na elaboração de ideias e pensam muito pouco na retaguarda, ou seja, não sabem como transformar as suas ideias em modelos de negócio. Ou seja, esse daí precisaria de um pouco do administrativo independente, né? Já o quinto tipo, talvez muita gente não vai gostar dele, o pessoal que está ouvindo esse nosso webinar, mas é o gerente. Quem que é o gerente? Tá? O gerente é aquele que se configura como detentora do comando, faz questão de ter o controle de tudo. É aquele indivíduo que na vaga do estacionamento tem o número da placa do seu carro quando não tem o nome, só para você ter ideia. É aquele que coloca o nome da placa, o seu nome na placa, na portinha do escritório. Faz questão que tudo passe pela sua decisão. Tá? São pessoas que têm grande dificuldade de delegar alguma coisa. Acreditam que eles são capazes de fazer o que tem de ser feito. São pessoas que são taxadas de faz tudo, o eu keep, né? Eu faço tudo, eu dou conta de tudo, é aqueles eu keep. O grande problema desse perfil, qual é? Que acaba se limitando ao crescimento da empresa, ou seja, eles acabam limitando, porque quer ter o controle de tudo, então ele acaba limitando, por exemplo, os inovadores a criar, entendeu? A gerar novas ideias, e o gerente tem muito controle, mas se limita ao crescimento da empresa, ou seja, se não passar por ele, a empresa não cresce. E por último, tal que a gente estava falando logo no início, que eu gosto, esse aqui para mim talvez seja o melhor, tá? São as pessoas, é o inovador. Tá? O que é o inovador? São aquelas pessoas, ou seja, que saem na frente com ideias, produtos e serviços extremamente inovadores. Tá? São as pessoas que apresentam a solução com ideias extremamente inovadoras, são conhecidas como pesquisadores, são focados em oportunidades e não têm fronteiras para saber o que está acontecendo na sua cidade, no seu estado, no país ou no mundo. Ele sabe de tudo, ele busca informação em tudo quanto é lugar. São pessoas que não se apegam a qualquer coisa, tá? Geralmente essas pessoas trabalham em empresas inovadoras e geralmente trabalham, né, empresas que estão transformando, são aquelas empresas transformadoras, tá? Agora, é importante dizer o seguinte, para todos que estão ouvindo a gente aqui,
Não necessariamente você precisa ser de um tipo ou de outro tipo. Você pode ter um pouquinho de cada um desses 6 tipos em você. Esse é o melhor modelo, o melhor tipo de empreendedor. Aquele que faz acontecer. Com o quê? Com bem capacitado. Isso que a gente está passando para vocês aqui é uma capacitação. Entendeu? Falar desses 6 tipos aqui para vocês é uma capacitação. E aí, qual, Ana, você acha que você mais se encaixa? Qual, Dani, que você acha que você mais se encaixa? Queria ouvir de vocês aí. Tá? Eu acho que eu tenho um pouquinho de cada um aí, né? Uhum. Realmente eu me vejo em alguns perfis, né? Eu tenho uma pegada conservadora, né? Em determinados momentos, tenho um perfil controlador, um administrativo, meio gerente, né? Eu tenho um perfil de um pouquinho de cada coisa, mas sempre você tem aquilo que é um pouco mais forte em você, Sim, sim. né? Que eu acho que acaba determinando até as tuas escolhas pessoais e profissionais, Uhum. né? Então, eu acho que eu sou muito mais a parte, né, da criatividade, de resolver problemas, de pegar pessoas. Só que, assim, eu gosto muito de saber que eu posso contar com pessoas para poder realizar as ideias que eu tenho. Porque às vezes eu não tenho braço para fazer tudo que eu tenho vontade, Claro. né? E Então você não é a gerente. Então você não é a gerente. O não, mas eu gerente falo momentos, né? Momentos. entende? Na minha casa eu sou gerente. Né? Na minha Você tem que casa eu sou ser, né? gerente, tem que ser. Ser, Né? né? Então eu acho que é isso, né? A gente tem um pouquinho de cada um, mas algum acaba saindo mais. E eu falo, na minha casa, meus filhos às vezes falam assim, mãe, às vezes você é mais tia que mãe, né? Que eu acho que é bem essa coisa, né? Mas Dessa aí, Ana, criatividade, de agitar e tal. deixa eu lhe interromper, mas aí talvez o seu comportamento, não o seu perfil, Sim, o sim. seu comportamento seja mais gerentono em casa, não o seu perfil. Entendeu? Porque quando a gente fala em comportamento, e aí a gente está falando de comportamento também, né? Não adianta eu falar só de perfil sem falar de comportamento, porque eu posso ter todos esses 6 perfis aí espalhados, tem pessoas que têm mais de um do que o outro, mas assim, em determinadas situações, ele acaba tendo que ter determinados comportamentos. Tem pessoas que não conseguem, por exemplo, o realizador conservador, ele nunca vai conseguir ter coisas do inovador, nunca vai conseguir ter coisas do gerente. O gerente nunca vai conseguir ter coisas do Sim, reativo sim, conservador nem do inovador, né? Um vendedor empático, por exemplo, ele nunca vai conseguir ser inovador, sim. ele nunca vai conseguir ser gerente nunca na vida, mas ele precisa de desenvolver Sim, essas essas, capacidades, essas né? Esse perfil. capacidades, essas expertises, para se caso ele for abrir um negócio ou mesmo empreender dentro de onde ele trabalha, que a gente está falando do intraempreendedorismo, que ele tenha comportamentos desejáveis nesse processo de empreender. Aí, Fernando, você fez a minha análise DISC, da parte comportamental, né? E eu acho que entra um pouco aqui a questão também de. Ah, tá, achei que eu estava mudo. Eu acho que entra um pouco aqui também a questão, quando eu falei lá atrás, né, um dos pontos principais, eu acho que é o aprender sempre. Dentro desse processo de aprendizagem, está desde as ferramentas e competências técnicas até as competências comportamentais. E aí, uma fundamental, que é, para mim, assim, e você acabou de falar da ferramenta DISC, é o autoconhecimento. É você se conhecer e entender que determinada situação e posto e cargo e função e empresa e tipo de empresa, perfil de empresa, se você está numa startup, se você está numa empresa social, se você está numa ONG, se você está no governo, às vezes, dependendo... Se você está no governo, dependendo de uma mudança de partido ali, você vai ter que adotar determinada postura. Então, para isso, o autoconhecimento, e você, antes de tudo, dentro desse autoconhecimento, observar, aprender observando como que as coisas funcionam, como que é o mecanismo, porque, assim, eu fui tentar achar o meu perfil dentro disso aqui, né? E aí eu até mandei uma pergunta, falei, pode ser que em determinado momento da sua vida você passou por um e por outro e você amadurece? Dani, você me desculpa, eu vi você, na hora que eu estava falando, eu vi sua pergunta chegando aqui, mas eu não consegui ler. Não, mas aí você meio que você responde, você já no seu desfecho você respondeu, e eu percebi muito isso, por exemplo. Eu trabalhei como personal organizer já.
Eu já trabalhei como personal organizer. Hoje, se você me colocar para fazer uma planilha, é morte, terror e pânico para minha vida. Né? Então, assim, quando você começou a falar de tudo que você trabalhou lá, eu já trabalhei como animadora de festa, personal organizer, artesanato, já fiz de tudo, já vendi cesta de café da manhã, enfim. E aí você vai vendo isso, assim, em determinados momentos da sua vida. Eu tenho um filho de 15, eu brinco, eu tenho uma MEI e uma startup. Eu tenho um filho de 15 e uma filha de 1 ano. E com meu filho de 15, eu era aquela mãe que eu acho que era o terror de todas as mães. Eu ia mandar meu filho para casa de alguém, eu etiquetava e colocava em saquinho a roupinha, roupa de brincar de frio, roupa do parquinho, roupa de dormir, pijaminha mais quentinho, saquinho para roupa suja, cartinha de agradecimento. Eu era uma chata. Hoje a minha filha é outra coisa. Então, assim, e aí eu estou falando na maternidade, mas também nesse perfil de liderança, de comando. E agora, essa questão, você falou do empático, né? Eu sou uma pessoa que eu sou bastante faladeira, conversadeira. Você falou oi comigo, a gente já está trocando ideia. Você não pode olhar para mim no ponto de ônibus, que se olhou para mim é a mesma coisa que você falar bom dia e sorrir. Mas o controlador, eu já fui uma gestora que assim, eu tinha uns prazos, eu tinha umas coisas e eu ainda não tinha tido aquele olhar para a minha equipe e aprender a usar os talentos da minha equipe, esses recursos. E aí, numa capacitação, aí a gente está falando de novo a importância do aprendizado, numa capacitação trabalhada junta com muita sessão de terapia, que eu fui entender o porquê da minha necessidade de controle, que era uma questão mais psicológica do que faltar ferramental para trabalhar com isso. Aí eu consegui aprender a delegar. E aí, gente, é liberdade e a vida flui maravilhosamente, porque aí você tem tempo, inclusive, para inovar, para prestar mais atenção no que não sejam, né, outras coisinhas minúscias. Mais tempo para vender, né, Dani? Sim. Mais tempo para vender. E eu adorei, porque eu não conhecia essa abordagem, já tinha visto várias abordagens diferentes, e essa nomenclatura aqui ainda não conhecia. Já ganhei minha noite, porque eu aprendi uma coisa diferente. Ah, que bacana, que bacana. É uma das coisas assim que eu tenho falado para as pessoas assim, ultimamente, tá? Meu canal no Instagram, eu sempre falo assim para as pessoas, olha, não adianta você querer abrir qualquer tipo de negócio se você não souber vender. Entendeu? Não adianta. Você pode ter assim a melhor ideia do mundo, mas se você não souber vender a sua ideia, você nunca vai ter um negócio. Entendeu? Você pode pegar e empreender por necessidade, o melhor negócio por necessidade do mundo, mas se você não souber vender, não adianta, não vai adiantar. Aí vão me perguntar, tá, Fernando, mas como é que eu aprendo a vender? Conhecendo o teu negócio, conhecendo as tuas fraquezas, as tuas fragilidades, entendeu? E buscar conhecimento, que existem técnicas e técnicas de venda, entendeu? Eu, por exemplo, eu já fui lá atrás um mau vendedor. Hoje, eu consigo, por exemplo, quando é do meu negócio, quando eu estou falando do meu negócio, falando com algum cliente do meu negócio, nossa, é sangue no olho para tentar vender o negócio, entendeu? Mas me colocar assim, vende uma caneta Bic. Eu falei assim, eu tenho algumas técnicas para poder vender uma caneta Bic. Ou seja, nenhum negócio, sabe, que você for abrir, prestem atenção, pessoal, nenhum negócio que você for abrir, ele vai ter sucesso se você não vender. Então, você pode ter todos esses perfis, tipos de perfil empreendedor, tá? Você pode ser um empreendedor por oportunidade, tá? Muito bem preparado, mas se você não souber vender o teu produto, o teu serviço, tá? Você não vai conseguir nada, tá? E todo tipo de empreendimento só fica no ar, só sobrevive com venda, só sobrevive com venda, tá? E a Então, é venda, uma ela das está na coisas... comunicação, né, Fernando? Sim, Tá na justamente. comunicação. Justamente. A comunicação, ela não é só a comunicação verbal, não é só uma grande propaganda de marketing, às vezes é uma coisa Claro. pequena que atende aquele público e pega, né? Eu falo assim, às vezes a gente escuta um jingle de um cafezinho e daí aquilo fica na tua mente, você vai lá, então é saber comunicar aquilo que você está vendendo. Uhum. Isso Tem um vendedor que eu gosto muito, tem um palestrante vendedor que eu gosto muito, que é do Rick Chester. Rick Chester, para quem não sabe, ele vendia água mineral na praia de Copacabana. Né? Ele foi descoberto pelo Santander, né, a partir de algumas lives que ele fazia, e aí nessas lives ele foi puxado pelo Santander,
viralizou no Brasil inteiro, até para fora do Brasil, mas assim, ele é uma pessoa que fala muito o seguinte: não adianta você querer vender sem conhecer o seu produto. Você precisa de conhecer o seu produto. Se o seu produto é água, o que você precisa de fazer para vender a água? Água mineral numa praia, tá? A mesma coisa eu falo o seguinte, e isso é diferente, por exemplo, de vendedor de loja. Imagina uma C&A, uma Renner da vida, que você, Ana, eu falo assim, você entra numa loja C&A, você não entra à toa. Se você não está precisando de uma blusa, se você não está precisando de um, sei lá, de qualquer um vestido, uma Até saia, porque C&A entendeu? é autosserviço, essas lojas, né, megas Isso. é autosserviço, não vai entrar lá para não comprar nada, Justamente. né, não Agora, procurar se alguma coisa. você entra numa loja dessa, você tem vendedor lá. Você tem vendedor, mas o vendedor que está lá é um vendedor reativo, não é um vendedor proativo. Então, eu falei assim, eu já trabalhei de vendedor na C&A, na Renner. Não, você não aprendeu a vender. Você, infelizmente, não aprendeu a vender. Você simplesmente seguiu o cliente, entregou para o cliente aquilo que ele precisava. Tá? É diferente de um vendedor que tem que pegar Silvio Santos, vamos ver, um grande vendedor, Silvio Santos. Silvio Santos ficou milionário, E começou comunicador, né? com o quê? Com a comunicação, entendeu? Com a comunicação, ele vai longe. Então você, mas eu não sei me comunicar, então leia. Leia, a gente só consegue se comunicar lendo, tá? Não adianta você, mas lê qualquer coisa. Leia qualquer coisa, mas assim, o interessante é ler livros. Se você ler livros, é o melhor caminho, tá? Não Olha, adianta. inclusive aqui, ó, o que você acabou de falar. Ó, o Rick Chester, Olha a ele, Dani tá mostrando aí. aí, tá vendo? Já Esse, fica. Não é um livro caro, esse é aquele tipo de livro que eu recomendo que você não pegue o PDF do coleguinha, porque isso aqui vale a pena, inclusive, por causa da pessoa dele mesmo. Então, vale a que pena. É um livro escreveu, né? baratinho. Que escreveu, né, Dani? Ele é baratinho, não é? Sim. Acho que não custa nem R$ 30 esse livro. Não, É não, bem não. baratinho, Bem, bem bem, baratinho. bem. Então, assim, tem muitos livros que você pode ler, entendeu? E se inspirar, entendeu? Geração de Valor, Flávio Augusto, é outro livro bacana, simples de ler, entendeu? Com sacadas, mas assim, se você não quer, você, mas eu não gosto de ler. Então, dica, tá? De empreendedor para você, empreendedor, tá? Você não lê nada, lê meia página de um livro. Leia meia página de um livro. Se você ler meia página de um livro por dia, tá? Em 2 dias você vai ter lido uma página. Em 30 dias você vai ter lido 15 páginas, tá? Em um ano você vai ter conseguido ler pelo menos um livro. Entendeu? Pelo menos um livro. Se você ler meia página de um livro por dia, em um ano você vai conseguir ler um livro. Aí Mas, eu sou bem, obrigada a dizer uma coisa assim, né? Não puxando a sardinha para o meu lado como educadora, mas a leitura ela vicia, assim como sim, usar as redes sociais. Então é só sim, começar, é plug and play, entendeu? É sim, só claro, começar a ler que você vai viciar na leitura e sim, não tem prazer mais é, saboroso do que conhecer, né? A sim. Dani falou aqui importante a questão do aprendizado, né? Então você está aprendendo o tempo inteiro, né? Você lê sobre coisas variadas, precisa ter uma leitura numa única linha de conhecimento, né? Uhum. Então busque leituras variadas, busque coisas que te provoquem, né? Eu falo assim, Não precisa esse passar o dia webinar, inteiro, né, Ana? Não esse precisa passar webinar o dia ele tem um inteiro lendo. propósito, né? É fazer essa coceirinha mental, né? Claro. Fazer você sair da tua zoninha de conforto, né? Olhar para pensar fora da caixinha, né? Sim. Então, isso é muito importante, principalmente Ah, porque fomos impostos a ficar na caixinha. claro. Então, a leitura é uma forma de você ultrapassar essas barreiras sem Sim, sair do lugar. sim, sim, justamente. Quebrar as barreiras, né? Os muros, né? Muitas vezes, assim, existem até algumas chaves, assim, né? Sobre um muro, existe um muro, e aí do outro lado do muro tem todo o universo para a pessoa ver, né? E aí, de um lado, tem uma mangueira jorrando água, e aquela pessoa que não lê, ela tem preguiça de subir, né, na quantidade do conhecimento dela, que são os livros, para ver depois do livro. Então, ela pega só aquela quantidade pequena de livros que ela leu, e ela acha um buraquinho no muro. E aí ela olha assim e fala assim, está chovendo.
mas ela está vendo só os pingos de água que estão caindo da mangueira do outro lado do muro, né? Enquanto a outra sobe, né, na pilha de livros que já leu, ela consegue ver depois do muro e consegue ver realmente que não está chovendo, existe um universo inteiro pela frente, tá? E ela pode explorar muito mais coisas além daquela visão míope, tá? Aquela pequena visão, né? E isso eu estou falando de dois tipos de leitores, o que lê pouco e o que lê bastante, né? Mas eu tenho que não ler, que só vê o muro, né? Isso, o negócio é ler. Começa lendo, né? Ana, para encerrar, eu queria só deixar uma dica para as pessoas aqui, até uma crítica a que muitas pessoas têm falado sobre esse programa que passa na televisão, chamado Big Brother Brasil. Tá? Quero falar muito sério com as pessoas. Assistam Big Brother Brasil. Sabe por quê? Você está roubando minha fala. Mas eu vou falar para as pessoas assim, assistam Big Brother Brasil, sabe? Porque lá eu quero que vocês assistam, mas não olhar as discussões, olhar o que está rolando, sabe? Olhar o processo de venda, de patrocínio, entendeu? De marcas, entendeu? De planejamento. Vocês olharem gestão, tá? De comunicação, tá? O que acontece lá dentro com os participantes, aquilo lá é só para a gente tirar e ver, brincar, conversar. Mas assim, eu, por exemplo, eu sempre assisto Big Brother, mas com qual olhar? Com o olhar do marketing, da publicidade, da gestão de projetos, da administração, entendeu? Agora, por que eu tenho esse olhar? Porque eu leio. E eu sou um apaixonado, entendeu? Quando eu vejo aquilo ali, eu falei assim, ontem, acho que foi ontem, antes de ontem, uma prova do líder lá, o pessoal se machucou, que era do Above. Cara, eu estava olhando aquela estrutura, entendeu? Que eles fizeram, eu pensei, fico comigo, meu Deus, quanto que uma marca está pagando para fazer aquilo, para aparecer num programa desse? Segundo, a equipe envolvida para produzir aquele ambiente, aquelas peças, toda aquela infraestrutura, quantas pessoas foram empregadas ali, quanto girou de dinheiro ali, entendeu? Então é uma grande aula, é um programa que a gente, se olhar com esse olhar, você vai perceber que você tem uma grande aula de gestão e de aprendizado que você pode obter por ali. O BBB é um negócio, né? Sim, Fernando, olha aqui minha colinha, ó, não sei se dá para ler. Porque eu queria falar que o BBB tem umas pesquisas que tem alguns links que você pode ver, e muito simbólicos, né? Tem um deles que depois eu te mando, Ana, lá no WhatsApp, e você olha como é que está sendo essa trajetória, por exemplo, de seguidores. E isso diz muito. Quando a gente está falando do empreendedorismo social e da consciência das pessoas, isso de cancelar as marcas que pararam né, que já cancelaram contratos com a Carol. Então, isso diz muito da gente, para a gente também se repensar enquanto marca pessoal, né, de como a gente está se posicionando, o que a gente está dizendo nas nossas redes sociais, porque não adianta que isso já é um caminho sem volta. Quando você vê, se você for observar também, tem umas pesquisas que... Aí é só dar uma bugada também que vocês acham. O Lucas, se não me engano, ele é um novo contratado da Natura, né? Eu acho que sim, e tem, por exemplo, se você for ver a Juliette, né, e aí é bom acompanhando durante as semanas, que você vai vendo o que está acontecendo, em termos, inclusive, de repercussão externa, não é nem lá dentro. Então, a Juliette, por exemplo, agora ela tem muito mais seguidores do que Carol e Projota juntos, que são artistas, né? Então, assim... Antes da pandemia, eu estava vendo o Instagram dela, antes da pandemia, ela não tinha 80 mil seguidores, antes do programa, ela não tinha 80 mil seguidores, ela bateu já 9 milhões de seguidores. Sim, e aí quando você vê, por exemplo, né, como que igual você falou, a questão das marcas se posicionando, e aí se você for acompanhar tem voucher, e aí aqueles gatilhos de marketing, né, tem voucher que só funciona durante aquele programa, não adianta você ver depois os QR Codes, né? Isso, e aí se você for acompanhar, dá uma gugada que o pessoal consegue ver o crescimento de vendas dessas marcas que estão ali nesse período agora com o Big Brother. Então, assim,
quando a gente fala, pegando um pouquinho do gancho disso, que eu queria falar um pouquinho da Avon e do iFood, né? A Avon, essa pegada toda, como é que ela veio, como é que ela está dentro desse posicionamento também todo na questão de diversidade. O iFood, embora eu não concorde com várias coisas que eles fazem assim, mas a estratégia que eles usaram de marketing, né, de publicidade durante a pandemia, né, que eles foram também vindo e trabalhando com a diversidade. Aí eu só faço uma parte, assim, um parêntese para vocês, gente. Se vocês estiverem pensando em empreender, se for começar já a empreender dentro dessa lógica, né, sustentável, social, responsabilidade social, vamos fazer assim com propósito mesmo, e não porque isso as pessoas estão começando a descobrir que, além de ser importante de ter clientes, de ter o público para isso, mas porque é real e porque é importante para todo mundo. É importante que isso seja feito, e diversidade, inclusive, é significado sinônimo de inovação e de criatividade, porque eu tenho mais olhares diferentes sobre aquele mesmo assunto. Então, eu tenho mais possibilidades. É como se a gente, pensando nesse mundo, né, de startups, esse mundo exponencial, é como se eu multiplicasse as minhas oportunidades de resolução, enfim, a diversidade ela é plural e ela multiplica. A gente não precisa ter medo. Eu queria fazer uma correção aqui. Eu falei que o Lucas foi contratado pela Natura. Não foi pela Natura, não. Foi pela Avon, tá? Substituindo o contrato da Carol Conká. A Carol Conká perdeu o contrato. A Carol Conká perdeu o contrato. Ela perdeu o contrato com a Avon e o Lucas foi contratado no lugar dela. Tá bom? Foi isso. Agora é importante a gente ver isso, o tanto que as empresas estão investindo, com muita criatividade. E essa criatividade, uma empresa sozinha, ela não é criativa sozinha. Essa criatividade só acontece porque tem empreendedores criativos, inovadores dentro dessas empresas. E aí a gente volta lá no início do nosso webinar. A primeira pergunta que a Ana fez para a gente, né? O que vocês entendem por essa criatividade? Eu acho que a gente encerra esse ciclo, né, Ana? Falando desse processo, né, que a gente passou por tudo isso nessa nossa conversa para fechar com... chegar de novo na questão da criatividade como base, né, do estar empreendendo. Isso, né? Justamente. E ninguém, como você falou, não precisa nascer com isso, você pode aprender e desenvolver isso, né? A Dani falou, não, vamos mudando ao longo do tempo, e é isso mesmo. E a gente só muda com conhecimento. Né? Então é conhecendo e desconstruindo o que você falou, né? Que você gosta de desconstruir as ideias. Então, eu acho que é a partir daí que a gente tem um aprendizado de fato, né? Não é aquele aprendizado superficial, aquela coisa repetitiva, discursos padrões, né? É reconhecer a raiz do problema, é buscar realmente soluções. O que você falou é muito importante, né? Usar a questão do marketing social como uma forma de melhoria, não só de projeção, né? Então, isso é muito importante dentro dessa construção do novo mundo que a gente está aí, né? Batendo na nossa cara, né? Batendo na nossa cara. Gente, olha, a conversa é muito boa, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar, o nosso tempo acabou, e esse assunto, sim, ele é fantástico, ele conquista, a gente quer estar falando o tempo inteiro, né? Sou apaixonada por isso, porque eu acredito que o empreendedorismo, ele traz na sua essência o desenvolvimento, né? E eu, como economista e administradora, prezo muito por isso, né? Pelo desenvolvimento, e com isso autonomia, possibilidade de você gerar e construir, né? Seja você como o centro de um poder, né? Do empoderamento, da transformação, sendo um vetor dessa transformação, ou sendo um canal, né? Para que isso tudo aconteça. Então, eu acredito que essa oportunidade que a gente está tendo aqui de trazer para os nossos estudantes essa coceira mental, esse olhar diferenciado, com a contribuição de pessoas de peso, né, desse assunto, Fernando e Daniela, que aceitaram esse convite, e só tenho, né, aqui uma palavra que define o dia de agora, é gratidão por todo o conhecimento e colaboração que vocês nos deram aqui, né, e eu tenho certeza que isso vai reverberar de forma positiva, hein? Né, para todos nós, como uma semente de esperança de que é possível, né, de que a gente pode, com conhecimento, buscar essa transformação.
Então, convido a fazer aí agora um tchauzinho para o pessoal, tá? Já fica aí meu agradecimento de coração por tudo que vocês colaboraram hoje. Ana, te agradeço assim imensamente 2 vezes, uma pelo convite, ou por aceitar a minha oferta, né? Porque isso é muito importante. Segundo, por ter me permitido conhecer, mesmo que virtualmente, mas de certa forma pessoalmente, o Fernando foi muito bom, assim. Acho bom todo momento que a gente pode trair. Já notei várias coisas assim, isso aqui eu tenho que observar mais, isso aqui eu tenho que. Então a gente sempre está, como eu falei, sempre está conhecendo alguma coisa, né? E o conhecimento é isso, gente. Se vocês têm alguma coisa que vocês acham que não serve para nada, serve, compartilha. O conhecimento só se transforma, ele só se torna tangível para mim a hora que ele é compartilhado, né? Enquanto ele está guardado aqui, não é nada. Então, o conhecimento ele é para ser compartilhado, não tenha medo de compartilhar, não tenha medo de concorrência, não existe, sabe? Vamos começar a desconstruir essa questão de escassez, tem espaço, tem oportunidade para todo mundo, sabe? Então, acha o seu jeitinho, acha o seu tempero, acha o seu perfil, o seu tipo aqui de empreendedor, começa que seja escrevendo alguma coisa, mas dê esse primeiro passo que seja para experimentar. É isso que eu mais falo, assim, na minha vida, o que eu mais fiz, o que eu mais tenho aprendido é quando eu me permito experimentar, sabe? Coisas novas, novas oportunidades. Eu adoro falar e gosto de falar para gente, eu gostava desse contato. Então, para mim, foi um aprendizado, tá aqui na telinha, né? Embora eu ame tecnologia, eu sou muito também do humano, né? Eu preciso desses 2 movimentos, mas a gente vai aprendendo, né? Então, assim, não é por isso que vai ser menos significativo. E muito obrigada mesmo, gratidão por você. Obrigadão, Fernando, pela oportunidade, por te conhecer. Espero que seja só o primeiro contato nosso, de muitos por aí. Já anotei aqui o lance da resenha, quero muito. Obrigadão, gente. Ana, muito obrigado pelo convite. Olha, foi um convite e oferecimento, né, Dani? Porque ela fez o convite e a gente se ofereceu para participar, né? Ela lançou o convite num grupo de WhatsApp e eu me dei de oferecido. Eu fui oferecido para poder participar. Tá, mas é porque é um tema que eu gosto muito, sou um apaixonado por esse tema. Dani, foi um prazer saber que de uma certa forma você já tinha meu contato salvo aí no teu celular, eu nem sabia. Para mim, isso é sinal que eu estou fazendo, pelo menos plantando a sementinha em alguns lugares, né? E isso para mim me deixa muito feliz com esse tipo de coisa, tá? Com pessoas como você, super profissionais que estão me seguindo, né? E Ana, se você me permite, eu gostaria de deixar o meu canal no Instagram para as pessoas que estão aqui assistindo esse webinar, porque tem muita dica bacana, muita sacada legal lá no meu Instagram, que eu falo sobre empreendedorismo, sabe? Então, assim, estou sempre publicando coisas lá, incentivando as pessoas a empreender. Então, o meu objetivo é incentivar as pessoas a empreender de forma com conhecimento e com garra, né? Para que vocês anotem aí, meu Instagram é FER Fer S Dantas, Fer S Dantas, tá bom? Então, se vocês quiserem me seguir, pode seguir, meu Instagram é aberto, tá bom? Quem quiser contato por e-mail, meu e-mail é fernando@pmolab.com, tá? Se vocês quiserem me seguir no Instagram, podem me mandar as dúvidas de vocês por e-mail, que eu vou responder todas. E eu respondo todas, tá? Ou no privado no Instagram, ou por e-mail, tá? Vocês podem estar me mandando qualquer dúvida, qualquer sacada que vocês tiverem, que eu estou aberto para vocês. Ana, mais uma vez, muito obrigado. Daniela, Obrigada. prazer te conhecer, tá? E a gente vai, com certeza, tá? Acabar essa pandemia aí, a gente vai se encontrar aí, fazer bons negócios juntos, tá? Dani, põe teu endereço aí também, põe teu canal, como é que a gente pode seguir? Pois é, o meu Instagram, que é o que está mais ativo agora, e eu estou fazendo uma reformulação de tudo, mas o meu Instagram é @Dani, DANI, STVM, Saudade Tereza Vaca Mamãe. E aí é aberto, também já tem um pouquinho da minha trilha lá, e a partir de março agora a gente vai estar com algumas novidades lá do novo negócio, dos novos projetos.
E também disponível, me manda um DM lá que a gente pode conversar. Excelente, obrigada, gente. Já estou te Foi um seguindo, prazer. Fernando. Obrigado, viu? Obrigado. Depois eu vou te E seguir bora também. rolar esse network aí, né? E, pessoal, Muito para quem não obrigada. sabe, eu e Ana temos um perfil também no Instagram. Resenha BSB. Vocês podem seguir lá, que eu e Ana vamos fazer uma série de resenhas mesmo de livro, e nós estamos lendo esse livro aqui agora, tá? Princípios de Rei Dalio, e daqui a pouco a gente vai colocar coisas, sacadas desse livro aqui, que são super importantes, não só desse livro, Umas dicas bem legais para vocês. não só desse livro, mas de outros livros aí, tá bom, gente? Isso. Vem para resenha com Z, lê uma resenha com S. Isso, justamente. Então tá bom, gente. Valeu, muito obrigada. Tchau, Até a tchau. próxima, webinar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.